A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Como sempre, faço voto para que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um resuminho da nossa aula referente à Escola Bíblica Dominical. E hoje é a nossa última aula referente ao tema do perigo das tentações. Um tema que foi abordado aí durante os últimos 3 meses. E para essa última aula nós temos um título que diz assim, Deus sempre provê um escape. A palavra de Deus nos deixa isso de uma forma muito clara, que Deus provê sempre um escape. Então, não adianta as pessoas trazerem desculpas para justificar ter caído em tentação, porque o escape sempre é dado por Deus. Nessa última aula, foi abordado muito a respeito da igreja de Coríntios, uma igreja que era situada numa cidade chamada Corinto. Essa cidade era muito envolvida com a modernidade. Se a gente fosse aqui fazer um paralelo entre essa cidade de Corinto e essa vida contemporânea que vivemos hoje, podemos entender que essa era uma cidade envolvida com tecnologias avançadas, com as redes sociais, com essa modernidade, com a ostentação, tudo isso tinha presente ali na cidade de Corinto. Agora, como consequência, isso trouxe muito pecado para a vida das pessoas. As pessoas, infelizmente, em busca dessa modernidade, acabou se envolvendo com aquilo que conhecemos como cultura do pecado. Idolatria, prostituição, as pessoas se distanciando de Deus, não querendo se envolver com as coisas de Deus, tudo isso acontecia nessa cidade. Então, Paulo aqui teve pelo menos 2 grandes missões. A primeira é levar o evangelho para essas pessoas. Mostrar para essas pessoas como elas deviam conduzir as suas vidas à luz da palavra de Deus. E é muito difícil você pregar o evangelho dentro de uma cultura que está totalmente envolvida com o pecado. Agora, tinha uma outra grande missão. E a outra grande missão é o quê? Não deixar a igreja, aquelas pessoas que já caminhavam com Deus, não deixar elas se envolver com essa cultura do pecado. Uma cultura que era muito investida ali, envolvida com aquela modernidade da cidade de Corinto. E isso nos remete muito para os tempos de hoje, porque hoje essas são as 2 grandes missões que nós, como igreja, temos. A primeira é de levar o evangelho para as pessoas que estão lá fora, envolvido com essa cultura do pecado, com essa modernidade toda que a gente observa por aí. Uma modernidade que muitas vezes faz as pessoas pecarem. E a outra grande missão é não se envolver com isso. Não estar envolvido com essa cultura do pecado. E aí Paulo traz muitas dicas, e aí eu queria fazer referência aqui ao que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, e aí eu vou fazer aqui a leitura do verso 7 ao verso 10, que diz assim, No verso 7 diz, Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aqui Paulo está fazendo uma referência sobre aquele povo, o povo de Deus que estava cativo no Egito e foi liberto por Deus. Veja bem, esse povo, eles ganharam a liberdade operada pelo próprio Deus através de ações sobrenaturais. O mar abriu para que aquele povo atravessasse. Deus, a cada dia, dava a provisão do alimento, da água. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para que aquele povo fosse protegido do calor naquele deserto. À noite existia uma coluna de fogo para que aquele povo fosse protegido do frio do deserto. Então, existia ali várias ações sobrenaturais e Deus trazendo ali sempre a providência para aquele povo. Mas, infelizmente, aquele povo caiu na tentação da idolatria. Começou a valorizar deuses falsos, começou a valorizar outras coisas mais do que o valor que deveriam dar para Deus. Isso também acontecia na cidade de Corinto e isso também acontece nos tempos de hoje. Porque a idolatria não está limitada apenas a uma questão de idolatrar uma imagem de escultura ou coisa semelhante.
A idolatria, ela sempre acontece quando passamos a valorizar outras coisas mais do que o valor que é devido a Deus. E dentro desse mundo moderno que vivemos nos tempos de hoje, quantas e quantas pessoas não valorizam mais as questões envolvidas com a cultura mundana do que Deus? Quantas e quantas pessoas não caem nessa tentação? E a gente precisa estar vigilante para que nós não sejamos contaminados com isso. Quantas pessoas não valorizam mais o futebol do que Deus? Quantas pessoas não valorizam mais o seu emprego, a sua profissão do que Deus? Valoriza mais a sua ostentação financeira, as coisas materiais do que as coisas espirituais. Precisamos ficar atentos, porque quando isso acontece, é idolatria. E Paulo traz isso aqui como alerta para Corinto, para a igreja de Coríntios, e isso com certeza é válido para nós nos tempos de hoje. Mas dando continuidade, Paulo fala no verso 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fazem e caíram num dia 23.000. Aqui também fazendo uma referência daquilo que aconteceu com aquele povo que foi liberto do Egito. Um povo que, mesmo envolvido com toda a provisão de Deus, acabou caindo na tentação da prostituição. A prostituição também era presente lá na cidade de Corinto. E aí Paulo traz esse alerta para a igreja de Coríntios. Olha, não se envolva com a prostituição. E isso é válido para hoje, porque um dos mercados que mais cresce no mundo é o mercado da prostituição. A pornografia, as questões que são envolvidas em internet, redes sociais, grupos de WhatsApp, envolvidas com a prostituição, é gigante, são inúmeras e inúmeras. As músicas depravadas, as roupas depravadas. Então, a igreja precisa ficar atento para que não caia nesse tipo de tentação, porque isso está, com certeza, muito envolvida com essa cultura mundana. E precisamos ficar atentos com relação a isso. Dando continuidade, aqui fala assim, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Aquelas pessoas começaram a reclamar de Moisés quando foram libertos lá do Egito. Começaram a falar, ué, cadê o Deus? E olha que eram pessoas envolvidas com a provisão de Deus de maneira sobrenatural. A tentação também acontecia lá na cidade de Corinto. E nos tempos de hoje não é diferente. Quantas e quantas pessoas às vezes até duvidam de Deus, da existência de Deus, mesmo recebendo muita provisão da parte dele. Porque Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus ela se renova a cada dia. Senão, muitos já teriam perecido. Mas infelizmente pessoas caem nessa tentação de querer tentar Deus. E dando continuidade, no verso 10 diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Isso também aconteceu lá no passado, daquelas pessoas que foram libertas por Deus do cativeiro egípcio. E em Corinto não era diferente, e nos tempos de hoje também não é diferente. Muitas pessoas murmuram. E uma lição muito importante é que quem murmura tem uma vida em circo. Uma vida que não vai para lugar nenhum. Fica como aquele povo no deserto, perecendo. Aquele povo que ficou ali praticamente peregrinando 40 anos. Não conseguiram alcançar dentro desses 40 anos a terra prometida, as promessas de Deus. Por causa de quê? Da murmuração. Quem murmura não conquista. É algo assim certo. Quem murmura não conquista. Quem quer conquistar, pare de murmurar e busque mais ao Senhor. E aí, para finalizar, aqui no verso 11 fala assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Deus é muito fiel. Deus jamais deixa qualquer um de nós na mão. Muito pelo contrário, Ele sempre estará do nosso lado para nos ajudar a superar todo e qualquer tipo de investida de Satanás.
Amém, amados? Bom, esse é o resuminho que eu queria deixar aqui registrado para essa última ministração referente a esse tema que é tão importante. Mas quero deixar aqui também a motivação para você continuar vindo aqui para a escola bíblica presencialmente. Vai entrar um novo tema muito bacana e com certeza vai ser canal de bênção para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Deus abençoe e até a próxima.